Bem-vindo à nossa escola bíblica e hoje nós começamos uma série chamada Coisas que Aborrecem ao Senhor. Para entender sobre isso, nós precisamos ler aquilo que está em Provérbios, um versículo que está em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, que diz o seguinte: Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Quais são elas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Isso está em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 19. Então nós entendemos aqui que existem 7 coisas que aborrecem ao Senhor. 6 coisas aborrecem ao Senhor. A última dela, Deus abomina, Ele detesta. E nós vamos começar hoje falando sobre olhos altivos. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, não sei se você já estudou sobre isso, buscou entender sobre isso, mas nós temos, se nós não tomarmos cuidado, se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, nós teremos esses olhos altivos. Será que algum dia você não já teve? Será que hoje, no dia de hoje, você não está tendo esses olhos altivos? Mas se nunca teve e não está tendo, precisamos tomar cuidado para que amanhã não tenhamos isso. E para entender melhor, vamos estudar um material sobre isso, vamos buscar entender o que significa olhos altivos. Nestes versículos de Provérbios, o texto nos informa sobre 6 coisas que Deus detesta e uma que ele abomina. E a primeira da lista é olhos altivos ou arrogância. Já se familiarizou com isso? Ficou mais claro para você com relação a isso? Que segundo o dicionário significa. O que significa isso segundo o dicionário? Número 1, prepotência. Já se deparou com alguém prepotente? A atitude de quem se sente superior aos demais ou da pessoa que assume um comportamento prepotente, desprezando o outro. Então, todo prepotente, toda pessoa que tem olhos altivos, ele é arrogante, ele é prepotente, e aí o que ele faz? Ele vai desprezar o outro. Uma pessoa assim, com olhos altivos, ele sempre diz que o que ele faz é melhor, o que ele tem é melhor, e ele não consegue ou não se esforça para ajudar a ninguém, para que ninguém melhore, até porque a ideia é que ele se destaque, ele seja o melhor, ele sempre tenha o melhor. Então nós vamos encontrar aí inúmeros problemas numa pessoa que tem olhos altivos. A segunda coisa que significa olhos altivos olhos altivos são olhos elevados, que olha para a pessoa, para o outro, acima. Arrogantes, orgulhosos, presunçosos. Deus sempre condenou e condena a arrogância dos homens, dos seres humanos, pois ela contraria a sabedoria divina. Geralmente quem tem olhos altivos, ele contraria a sabedoria divina. Nada veio de Deus. Sempre foi os esforços dele, sempre foi o trabalho. Talvez você já ouviu alguém dizendo: eu que não levante cedo para trabalhar para ver se eu não vou ter. É verdade, precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos fazer, precisamos realizar, mas nós não podemos esquecer de que tudo isso está com a ajuda de Deus. A terceira coisa sobre olhos altivos
é uma expressão que significa altivez, sendo a particularidade de uma pessoa arrogante. Olhos altivos é sinônimo de olhos orgulhosos e é uma das 7 características que Deus aborrece. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante, nós já lemos, existem 7 coisas que o Deus eterno detesta e que não pode tolerar. Deus não tolera essas 6 coisas, principalmente a 7ª. A língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre as outras pessoas. Em 4º lugar, olhos altivos são um distintivo do ser humano e indicam uma pessoa que se sente superior a outra, interagindo com ela com soberba e presunção. Se existe uma coisa que pode combater tudo isso, é a humildade. Toda pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e permite que o seu Espírito, o Espírito Santo, comece a trabalhar na sua vida, a partir do momento que essa pessoa entrega o seu coração, entrega a sua mente, o seu coração ao Espírito de Deus, ele fará uma varredura tanto na sua mente como no seu coração. E com certeza ele vai encontrar algo de ruim, algo mal, algo que danifica tanto a pessoa, como também pode danificar outras pessoas. Então, se há um olhar de altivez, olhos altivos nessa pessoa, algum sinal de arrogância, de prepotência, de querer se sentir mais do que o outro, e a gente às vezes se depara com isso dentro da própria igreja de Cristo, só porque a pessoa ela tem um dom, ou porque ela tem um chamado, ou porque ela tem uma missão específica. Algumas pessoas não sabem lidar com isso e elas se acham superiores. Elas entram num campo de serem arrogantes e não conseguem entender aqueles irmãos que têm dificuldades. Então, uma pessoa dessa, ela precisa, em primeiro lugar, de uma libertação. Ela precisa de cura, ela precisa de uma intervenção de Deus. Ela precisa de uma intervenção do próprio Espírito de Deus. Ela precisa passar pela água que é a palavra de Deus e ser purificada. Mas o fato é que nem todos querem e buscam uma purificação, porque essa purificação fará com que essa pessoa que tem um olhar dessa forma, uma arrogância, olhos altivos, ela tem que se quebrantar diante do Senhor. Ela precisa entender que tem que ser refeita novamente. Lembra da história do vaso ser quebrado? Essa pessoa precisa ser quebrada. Essa pessoa precisa ser quebrada, condicionada àquilo que o Senhor deseja. E a humildade, ela é fundamental. Essa pessoa precisa buscar no Senhor. Ela precisa reconhecer que ela tem olhos altivos e ela precisa se colocar diante do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, e quando ela tiver alguma atitude de arrogância ou de prepotência, ela precisa buscar não só um arrependimento, não só pedir perdão à pessoa, mas também buscar a trabalhar isso dia após dia, lógico que com a ajuda do Espírito Santo. Em quinto lugar, a própria expressão olhos altivos dá a impressão de que alguém que olha para outra pessoa de cima para baixo, com desdém. Geralmente é um olhar superior. O que você está pensando que é? Com quem você acha que está falando? Você sabe quem eu sou? E alguns dentro
dentro das igrejas ainda usam a expressão: cuidado, viu, porque eu sou filho do rei. Cuidado, viu, porque quem me chamou foi o Senhor. Eu não estou aqui para obedecer a homens. Eu não estou aqui para fazer a vontade de ninguém. Eu estou aqui tão somente para fazer a vontade do meu Deus. E isso é um absurdo, porque a Bíblia nos mostra sobre a condição do próprio Filho, do autor de todas as coisas, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus e nunca se colocou dessa forma. Mas nós vemos pessoas se colocando num ambiente como esse, em um patamar elevado, cheio da unção. Olha, cuidado com aquele irmão. Olha, cuidado comigo, viu? Eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Eu costumo dizer também que eles funcionam como câmeras. Eles vão pegando as informações e vão trazendo ali para a alma, e se a gente não tomar cuidado, desce para o nosso espírito, e aí a coisa está feia, fica feia, complicada. Então dizem que os olhos são as janelas da alma, que olhando para os olhos podemos ver um pouco do que vai no coração de uma pessoa. Lógico que nós temos aqueles que são tímidos, que não conseguem olhar num olho de uma outra pessoa. Esse não é o tema, mas geralmente pessoas mentirosas, quando elas estão contando uma mentira, lógico que existem aqueles que representam muito bem, mas não é sobre esses que eu estou falando. Aqueles que contam uma mentira, geralmente eles não conseguem olhar, né? Olhar olho no olho, não conseguem encarar, não conseguem, geralmente saem fora de um assunto. Se é perguntado, eles dizem que não querem falar sobre aquilo, não vão falar sobre aquilo. Por quê? Porque essa pessoa ela não quer passar com uma verdade, ela não quer ser verdadeira, ela não quer falar sobre o que de fato está acontecendo. Então, essa pessoa ela vai buscar se esquivar do assunto. É o velho ditado, sair de fininho, não continuar com a história, com a conversa, porque ele ou ela sabe que se continuar com a conversa vai ser pego na mentira. Então, muitas vezes, ao olhar no olho de alguém, nós sabemos que essa pessoa ela está mentindo, ela não está sendo verdadeira, ou ela está com uma atitude de arrogância, está sendo arrogante, presunçoso. Dessa forma, uma pessoa com olhos altivos mostra a fraqueza do seu coração. Um dos objetivos da vida cristã é viver com humildade. Um dos objetivos da vida cristã, todo cristão deveria ser humilde. Mas nós temos uma ideia errada sobre a humildade. Geralmente nós achamos que uma pessoa, por o fato dela ter dinheiro e ela ter condições de andar no melhor carro, ter o melhor carro, melhor casa, ela procura ter ali um carro popular, um carro, uma casa simples. Mas eu te pergunto, do que valeu a pena essa pessoa ter trabalhado tanto para não investir, usufruir daquilo para qual ela trabalhou? Então a gente às vezes tem uma ideia errada sobre a humildade, alguém ser humilde, ou sobre aquilo que ela veste. Às vezes não é uma roupa de marca, e a gente fala assim, não, fulano é humilde. Mas o fulano é humilde, mas talvez dentro do seu coração ele tenha uma prepotência, ele tem uma arrogância. O famoso, ele come mortadela e arrota peru. Lembra desse velho ditado? Que serve até para os dias de hoje? Que está em alta nos dias de hoje? Então, precisamos entender que um dos objetivos da vida cristã é viver com humildade, vencendo a altivez, pois a Bíblia revela que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E de onde vem a soberba? De onde vem os olhos altivos? Vem do próprio Satanás,
que ainda não tendo esse nome, não sendo ainda chamado de Satanás, não sendo chamado de Lúcifer, sendo chamado ainda de Lúcifer porque era um anjo de Deus, estando diante do Senhor, fez uma rebelião no reino de Deus, porque desejava o lugar, queria tomar o lugar do próprio Filho de Deus, porque era ele que governaria todas as coisas. Então, existem pessoas, nós conhecemos alguns, que uma promoção no trabalho, nós conhecemos algumas pessoas que, ao receber uma promoção no trabalho, já deixam com esse olhar. O camarada não pode ter uma promoção ou um diploma na parede. Um diploma na parede, para alguns, é o suficiente para terem olhos altivos. Olhar para o outro que não tem e se achar superior. Não precisamos tomar cuidado para que esse sentimento não tome conta do nosso coração. Não estou falando que você não deva caminhar, estudar, que você não deva procurar uma promoção, não é sobre isso, mas você precisa tomar cuidado com o seu coração, sabendo que tudo provém de Deus. Existem pessoas que compram um carro, elas trabalharam e ao comprar um carro elas se sentem melhores do que a outra, e às vezes não precisa ser algo tão valioso assim. É possível ter um diploma, é possível ter uma promoção, ter um carro, uma casa, é possível ter uma vida bem-sucedida em Deus, sem permitir que esse sentimento tome conta do seu coração. Eu não sei, eu oro todos os dias para Deus não me dar nada, porque se Ele me der alguma coisa e isso me afaste da presença dEle, eu não quero. Essa linha de pensamento é errada. Por que ela é errada? Porque eu e você precisamos buscar quebrantamento, eu e você precisamos buscar humildade, eu e você precisamos buscar uma direção de Deus todos os dias, entregando sempre o nosso coração ao Senhor, para que então Ele nos dê e possamos glorificá-lo, exaltar o nome do Senhor através daquilo que nós temos também. Porque Deus ele é exaltado, glorificado através das nossas bocas, mas também diante daquilo que nós fazemos e como fazemos. Provérbios, capítulo 16, versículo 18 ao 19, diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição. Então, toda pessoa orgulhosa, soberba, que tem olhos altivos, ela, se não tiver um arrependimento, se não houver um arrependimento, ela será destruída. Lógico que ela vai culpar alguém, ela vai transferir essa culpa para alguém, mas o único culpado é ela mesma. E o versículo continua dizendo: o espírito altivo, antes da queda, ele vai trazer ruínas. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Vamos lá? O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. E aí eu te pergunto, qual é o ambiente que você está? Você está entre os oprimidos? Você está no mesmo ambiente que os humildes ou nos mesmos ambientes que os orgulhosos? Um dos alvos na vida cristã é vencer a altivez. Paulo escreveu o seguinte em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas internas, destruindo os conselhos e toda altivez
que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à sabedoria de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Precisamos destruir toda e qualquer fortaleza que há dentro de nós. Muitas vezes nós queremos fazer guerra espiritual no mundo físico, nós queremos levantar a nossa mão e declarar sobre a queda disso, quebra daquilo, anular coisas e situações, mas esquecemos que as primeiras barreiras, as primeiras fortalezas, se não forem quebradas dentro de nós, nós não temos autoridade para quebrar aquilo que o diabo manifesta no nosso dia a dia. Então você imagina uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de barreiras, de situações como essa que nós estamos falando agora, tentando destruir uma obra do inimigo. Ela não vai ter força, ela não vai ter autoridade. Então precisamos entregar a nossa vida ao Senhor todos os dias. Eu aceitei Jesus há 40 anos atrás. Ok. Eu digo que foi o início da sua entrega, do seu aceitar a Jesus. E o que significa aceitar a Jesus? Significa aceitar a sua vontade, significa aceitar a sua palavra como verdade, significa se submeter, obedecer, ter uma vida cristã em obediência. E assim nós venceremos todas as obras do inimigo. Que você possa colocar o seu coração, a sua mente diante de Deus, e se há alguma altivez na sua vida, coloque isso diante de Deus. Coloque o seu coração diante do Senhor. Peça quebrantamento, peça humildade, peça para que o Espírito Santo te nasça de novo, faça você nascer novamente todos os dias para Cristo. Essa foi a nossa aula de hoje e na próxima nós falaremos sobre o segundo ponto daquilo que Deus aborrece. Eu te abençoo em nome de Jesus.